Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil de vocês, e hoje a gente começa a falar sobre bens. Antes da gente entrar nas espécies, porque o que importa mesmo para o exame de ordem é a classificação dos bens, é o que cai sempre, uma questão ou duas, pelo menos, costuma cair no exame, é importante a gente entender melhor este conceito de bens e tentar relacioná-lo aos conceitos que a gente já tratou e a forma como ele se insere no nosso ordenamento. Antes de tudo, eu vou dar o conceito e aí a gente faz uma pequena digressão e aí volta ao conceito novamente. Então, para melhor entender isso, eu vou dar o conceito, depois a gente faz uma pequena digressão e aí a gente volta no conceito, ok? Conceito de bens são as coisas materiais ou imateriais que têm valor econômico e que podem servir de objeto a uma relação jurídica. Bom, vamos tentar relacionar esse conceito antes de entendê-lo mais a fundo. Quando a gente estudou o direito das pessoas naturais e pessoas jurídicas, a gente viu que uma das características mais relevantes para o ordenamento é a possibilidade dessas pessoas serem titularizadas de direitos e de deveres. Quando alguém é titularizado de algum direito, se torna titular de algum direito, nós dissemos que essa pessoa passa a ter direito subjetivo sobre aquilo ao qual ela passou a ser titularizada. Então, a gente pode dizer que o direito subjetivo que alguém possui, na verdade, se trata de um poder que é outorgado a esse titular. Calma, vamos dar um exemplo para isso ficar mais fácil. Vamos supor, por exemplo, veja que Maria deve um dinheiro para João, certo? Então veja, nós estudamos que as pessoas jurídicas e naturais, aqui a gente está falando de pessoas naturais, pessoas físicas, elas podem ser titularizadas de direitos e deveres. A gente está descrevendo aqui uma relação obrigacional, que agora não vem ao caso, mas o que é importante tirar disso? Aqui a gente tem que Maria tem um dever em relação a isso e João passa a ter, portanto, um direito. Vai ser nessa situação que a gente vai poder que João tem um direito subjetivo de exigir de Maria a quantia a qual eles combinaram, certo? Outro exemplo. Vamos supor que uma pessoa ela é premiada com um automóvel 0 km. Bem, nesse exemplo, a gente pode dizer que essa pessoa passou a ser titular de um direito subjetivo em relação àquele carro. Ou seja, ela pode cobrar da empresa que fez a promoção a entrega daquele carro, justamente porque havia uma promoção, ele aderiu e foi contemplado. Então, vamos avançar um pouco nesse conceito. Quando alguém possui o direito subjetivo, essa pessoa vai possuir um direito subjetivo sobre algo, sobre alguma coisa. E é isso que é muito relevante no ordenamento jurídico. Quando a gente estuda bens, a gente basicamente vai estar estudando uma espécie dessa alguma coisa, certo? Dessa definição, a primeira coisa que eu vou destacar é justamente essa ideia de valor econômico. E essa ideia de valor econômico, ela vai nos remeter a duas outras ideias que vão ser fundamentais para compreender a sua dimensão. Ela está se referindo a escassez e utilidade. Por que a gente tem que ver o viés econômico sob esses dois prismas? Por quê? Se uma coisa não tiver a escassez ou a utilidade, ela não vai ter qualquer relevância aqui para o âmbito do nosso direito em relação à definição dos bens. Então veja, não há nenhuma forma de você considerar o vento como se fosse um bem nesse conceito estritamente jurídico que a gente está tratando. Por quê? Porque o vento não é escasso. Ele é útil, mas ele não é escasso. Qualquer um pode se apropriar do vento a qualquer tempo. A mesma coisa, a água do mar, a areia da praia, são coisas que, por estarem em abundância e serem passíveis de, a qualquer tempo, serem apropriadas, elas passam a não fazer parte dessa definição. Então, o valor econômico tem essa conotação. E, ademais, a gente fala também de algo que seja possível de ser objeto de uma relação jurídica.
Para que isso seja possível, este bem, né, para que se enquadre nessa definição de bem, essa coisa ela tem que ser possível de ser apropriada pelo homem. Mas em que sentido? No sentido de ser por ela titularizada. Quando a gente fala em titularizada, é propriedade. Então, além de ter um valor econômico, vamos retomar, valor econômico que tem a ver com escassez e tem a ver com utilidade, ela também tem que ser possível de apropriação pelo homem. A apropriação no sentido de propriedade. O homem tem que poder se apropriar dela para que isso faça sentido. A questão dos materiais ou imateriais, a gente relaciona justamente nessa distinção que não é mais legal, mas que doutrinariamente ainda é muito forte e por isso pode ser objeto de questão do exame de ordem, que é a questão do bem ser corpóreo ou incorpóreo. Bom, quando a gente fala de bens corpóreos, são aqueles que possuem existência no plano físico e são tangíveis pelo homem. Então, a maior parte dos bens é isso. Então, a roupa, a caneta, o que você escreve, a televisão, o computador, tudo isso são bens que existem no plano físico. Você pode tateá-los, você pode senti-los, né? Eles são tangíveis pelo homem. E os bens incorpóreos são aqueles que são frutos da ideia humana, mas que não existem no plano material. Um exemplo, o crédito. O crédito que você recebe é um bem que está sendo investido no seu patrimônio, mas que ele não existe materialmente. Ele existe no plano das ideias, ele é algo que se passa, muitas das vezes, no plano virtual. O dinheiro que você recebe a partir desse crédito e que eventualmente você pode torná-lo físico é uma outra coisa, mas que não tem a ver com o crédito que você recebeu. Conseguem traçar a diferença? Você recebeu um crédito de R$1.000, ainda que você tenha as notas ali, o dinheiro ele é materializado, mas o crédito não será. Ademais, os bens eles integram o patrimônio de uma pessoa. Patrimônio é um conjunto de todos os complexos de relações jurídicas que uma pessoa tiver. E os bens se integram a ele. Ah, mas não somente. Quando a gente fala em patrimônio, a gente não fala só em bens. A gente está falando em tudo aquilo mesmo, inclusive as relações onerosas que prejudicam, né, as dívidas. Então, num conceito genérico, seriam os ativos e os passivos de uma pessoa. Com isso, a gente pode entrar na classificação dos bens em si. Essa é realmente o que mais vai importar para o exame de ordem. E é um assunto de tamanha importância que o Código Civil destinou 3 capítulos, cada qual traçando sobre um ramo dessa matéria e que vai eleger cada um desses capítulos um critério de classificação. Então são 3 critérios que o Código vai tratar. O primeiro deles é bens considerados em si mesmo. O segundo critério é bens reciprocamente considerados. E o terceiro critério são os bens públicos. É um assunto de suma importância que o Código vai tratar em 3 capítulos diferentes. E cada capítulo ele vai eleger um critério e por meio desse critério ele vai fazer as suas classificações. Então, primeiro, considerando os bens em si mesmo, depois, considerando os bens reciprocamente entre si, e o terceiro é considerando os bens em relação à sua titularidade, ok? E é sobre eles que a gente começa a tratar. O primeiro assunto é sobre os bens considerados em si mesmos. São diversas classificações que o Código vai fazer e, sem sombra de dúvida, a mais importante é essa primeira. E é também a mais óbvia, que é você classificar os bens em móveis e imóveis. Essa distinção, ela, além de importante e além da mais óbvia, é a que mais vai acarretar em consequências para o mundo jurídico sob diversos aspectos. Destaco 3 deles. Se você está falando que um bem é imóvel e não móvel, a forma de transmissão vai ser diferenciada. No caso dos bens imóveis, a lei em regra, né, vai estabelecer uma série de formalidades e procedimentos e restrições que precisam ser observados, sob pena, inclusive, de nulidade daquele negócio. Ademais, a constituição de ônus real sobre um bem imóvel, a depender do regime de casamento, precisa da anuência do cônjuge. E a terceira que eu destaco, a terceira característica que eu destaco, que também é bastante relevante, é que o prazo do uso capião em relação a bens móveis é muito menor do que em relação a bens imóveis.
E a gente vai ver que por uma evolução legislativa e por um critério um critério que já se estabeleceu há muito tempo, os bens imóveis vão ter um tratamento muito mais cuidadoso para o legislador do que os bens móveis. Isso é algo que vem se atenuando, mas via de regra, já para a gente ter uma linha geral, quando a gente fala em bens imóveis, o legislador vai se ocupar muito mais nessas conceituações. A gente vai encerrar aqui. Na próxima aula, a gente já começa falando sobre bens imóveis, que é uma classificação que possui classificações bastante relevantes. E antes de encerrar, mais uma vez, peço para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e divulguem nas redes sociais. Muito obrigado pela atenção e até lá.